O TV Elas por Elas é um espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. E nesta semana, vamos recordar a participação de ex-ministras dos governos petistas que nos ajudam a entender como o país saiu do mapa da fome e a pensar políticas públicas de igualdade racial e de gênero. E ainda, elas irão nos ajudar a recordar as conquistas com a implementação do Sistema Único de Assistência Social e discutir políticas públicas para mulheres e violência de gênero. E para começar, vamos rever a história das políticas públicas no Brasil com Idely Salvati, ex-ministra dos Direitos Humanos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui no projeto, no importantíssimo projeto Elas por Elas, contribuindo com a reflexão, aprofundamento e um conhecimento para guiar a nossa ação na questão de direitos humanos. Para nós mulheres, este é um tema precioso. E eu dividi a minha explanação em 4 blocos. Tá? O primeiro é um pouco histórico, como é que vem sendo a construção das políticas de Estado em direitos humanos no Brasil, a participação do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos tratar de como se implementam as políticas públicas de direitos humanos. Os 2 últimos blocos aí é a questão do virtual, porque cada vez mais nós estamos sob a égide da internet, e aí vai desde os direitos à internet, o poder da internet, e como que você, nesta realidade, você implementa políticas públicas de direitos humanos e legislação para direitos humanos na internet. Então, estes são os 4 blocos, espero que aproveitem. Bom, iniciando então, o primeiro bloco é um bloco histórico, e eu vou me permitir, vocês vão me desculpar, mas é porque o trabalho, ele está profundamente bem feito a partir de um movimento que envolveu 11 ex-secretários, ministros e ministras de direitos humanos do Brasil, que pegam desde a época do Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E este documento, este manifesto que foi assinado pelos 11 ministros, eu acho até importante aqui a gente registrar, foi o José Gregório, o Gilberto Saboia, o Paulo Sérgio Pinheiro, Neumário Miranda, Mário Mamed, Paulo de Tarso Vanuc, Maria do Rosário, Idely Salvati, Pepe Vargas, Nilma Lino Gomes e Rogério Sotilli. Nós fizemos este manifesto face ao desmonte total das políticas de Estado de direitos humanos no Brasil. Então, vocês vão me perdoar, mas eu vou, até para não fugir do histórico, que é muito rico, eu vou fazer uma boa leitura de partes deste manifesto. E eu começo exatamente com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi criada inicialmente em 97, época do Fernando Henrique, e inicialmente ela estava vinculada ao Ministério da Justiça. Posteriormente, em 99, ela foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí vinculada à Presidência da República, e os titulares passaram a ter o status de ministros. E nós tivemos, entre 1995 até 2002, durante o período do Fernando Henrique, profundas transformações já na agenda dos direitos humanos. Nós tivemos houve uma alteração no Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana, foi criada a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, e também, em 1995, foi instalado o primeiro grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Então, foi a primeira iniciativa de voltar os olhos em termos de políticas públicas para a questão absurda da desigualdade e dos resultados de mais de 3 séculos de escravidão. Em 96,
conforme recomendação, né, da Conferência de Viena, foi lançada o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1, né, que depois, em 2002, ainda antes, né, do término do governo Fernando Henrique, foi atualizado, né, com o PNDH2, né, que incorporou ações específicas para os direitos econômicos, sociais e culturais. Foi promulgada a Lei da Tortura, em 97, o reconhecimento das mortes, né, e das pessoas desaparecidas durante o período da ditadura, né, e também foi estabelecido o Estatuto dos Refugiados, em 97, em 96, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, que posteriormente, né, nos governos, em 2005, né, no governo do Lula, foi integrado ao Bolsa Família. Nós tivemos, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo e outras formas de discriminação da ONU, né, em Durban, em 2001, nós tivemos uma grande participação, inclusive a relatora foi brasileira. Na sequência, e já com o governo do presidente Lula, em 2003, foram criadas as secretarias especiais, né, de direitos humanos, a especial de políticas para as mulheres e a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Todas as três secretarias, né, com seus titulares na condição de ministro de Estado, né? Então, isso já foi assim um aprofundamento, né, de algo que vinha da importância de dar visibilidade e instrumentalizar as políticas públicas, né, tanto para mulheres quanto na igualdade racial, quanto na questão dos direitos humanos, né? E tivemos também já a alteração, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, né, que a novidade foi a construção com ampla participação popular, né? Então foram iniciadas já as conferências, já os trabalhos, né, para poder implementar um programa com vínculo, né, a partir das comunidades, da reivindicação e da vivência, né, de cada um dos segmentos. Foi também já iniciadas as articulações para a futura, né, Comissão Nacional da Verdade, e foram promulgadas importantes emendas constitucionais, né? A emenda constitucional contra o trabalho escravo, da reforma do Poder Judiciário, a Lei Maria da Penha, que é um marco histórico, né, na luta das mulheres contra a violência doméstica, o Estatuto do Idoso, foi instalado ainda o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? Antes não tinha nenhum conselho, nenhuma política voltada para esse segmento. Foi criado o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vinculado ao CONANDA, né, que era o Conselho da Criança e do Adolescente, e foram adotadas políticas de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, federais e no ingresso em universidades e institutos federais. Foram garantidos também direitos dos remanescentes dos quilombos, a posse de terras, né, que foi o decreto 4.887 de 2003, e foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Importante, o Viver Sem Limites, né? E sancionado a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Destacamos, por fim, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Então, foram, assim, profundas alterações nas políticas públicas, na relação com a sociedade e também em termos legais, né? Alterações profundas na Constituição e na legislação brasileira. No governo da presidenta Dilma, né, ela cuidou para dar uma visibilidade institucional, né? Acho que foi isso que foi também muito importante, porque não teve nenhum outro governo, né, no Brasil que tivesse dado maior visibilidade a mulheres, a negros, LGBTs, ou seja, as pessoas nomeadas para, né, os cargos de primeiro e segundo escalão, a presidenta Dilma teve muita preocupação de dar visibilidade, né? Então, isto também é algo que tem que ser relevado. E tivemos a promulgação da Lei da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, né, para poder
fazer o resgate histórico, né, do que significou para a sociedade brasileira todos os 21 anos, né, da ditadura militar. Foi criado o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em 2013, que inclusive era uma exigência, né, por assinatura de tratados internacionais. O Brasil tinha a obrigação de instalar, e levou muito tempo para fazê-lo. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né, ampliando a sua atuação. E o programa Humaniza Redes, né, que foi lançado em 2015 para combater o discurso do ódio e a violação dos direitos humanos na internet e nas redes sociais. Nós vamos, inclusive, tratar mais detalhadamente deste plano, né, quando tratarmos da questão virtual, num dos blocos, tá? Nós tivemos também o lançamento do sistema de garantias de direitos da pessoa LGBT, que foi produzido a partir de um relatório, né, sobre a violência homofóbica no Brasil, e o governo brasileiro, na época da Dilma, assinou, né, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e todas as formas correlatas de intolerância, né? E o Brasil teve uma participação destacada na Agenda 2030 da ONU, e que levou também à criação, em 2016, do Conselho Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esse relato histórico demonstra de forma muito clara como que o Estado brasileiro foi se instrumentalizando, foi se organizando, foi dando condições, inclusive, de participação da sociedade na elaboração e implementação das políticas públicas de direitos humanos. E, ao mesmo tempo, como, junto com a instalação, né, dessas políticas públicas, também foram né, assim, sendo intermediadas com alterações importantíssimas na Constituição brasileira e na legislação brasileira. Então, nós tivemos, né, a gente pode dizer isso de forma muito clara, que houve uma evolução, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento das políticas de direitos humanos, desde a época do Fernando Henrique, posteriormente, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma. Então, quando a gente assiste hoje a todo esse desmonte das políticas públicas, da institucionalidade, do retrocesso legislativo, das ameaças permanentes, né, que os direitos humanos estão sofrendo no Brasil, é efetivamente muito assustador, muito assustador. E foi isso que efetivamente provocou, né, para o conjunto, né, dos secretários, ministros e ministras tomassem esta posição, não só de resgatar historicamente, né, tudo que tivemos condição de executar, de fazer, de propor, de implementar, como também alertar para a situação que a gente vem vivenciando desde o golpe que tirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República. Então, é um conjunto, né, de ações, de iniciativas que são extremamente prejudiciais e que vai exigir de todos nós, né, a partir do processo, né, se nós tivermos a capacidade de retomar a condução do governo central, né, do governo federal, vai nos obrigar, entende, a estarmos muito atentas, de maneira muito especial às mulheres, porque em todas as políticas públicas, como nós somos mais da metade da população, né, e se você fizer a questão, né, todas as situações, trabalho, né, econômico, renda, acesso a serviços públicos, sempre as mulheres, e aí, né, as mulheres pretas ainda, né, mais um agravo ainda, não, um agravamento maior, né, todas nós somos profundamente afetadas por estas alterações, né. Então, o golpe, e aqui também vou me reportar a questões que foram levantadas no próprio documento para exemplificar, né, como é que isto foi atacado
né, desmontado e está, né, num profundo risco e numa necessidade total e absoluta de retomada, né? Então, o golpe parlamentar de 2016, que hoje cada vez mais, né, fica configurado como uma grande articulação, inclusive internacional, em benefício dos interesses, né, dos Estados Unidos, que retirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República, ela restringiu os direitos, a Previdência, foi aprovada a emenda constitucional 95, aquela que impede, né, que impôs, né, o teto de gastos públicos e que realizou também cortes orçamentários nas políticas sociais, foram reduzidos os investimentos e limitaram, né, o escopo das políticas sociais. Foram extintos ministérios responsáveis por importantes políticas públicas, como foi o caso do Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A extinção da Ouvidoria Agrária Nacional, né, deixou o governo federal sem qualquer instrumento para a prevenção e monitoramento dos conflitos agrários, né, que se agravaram profundamente. E nós tivemos, na questão dos direitos humanos, né, com no início do atual desgoverno, que ficou totalmente descaracterizado, né, transformado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Foram dissolvidos ou debilitados as comissões, os conselhos, os grupos de trabalho, foram interrompidas as políticas de promoção dos direitos em curso, como as políticas que visam combater a tortura e promover medidas, né, de justiça de transição, a interdição sistemática da participação e do controle social de políticas públicas, somou-se também aos cortes orçamentários, atingindo as políticas de saúde, assistência social e educação, impondo retrocessos, notadamente na promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, foi assim, né, a transformação no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, foi uma política de devastação, né, de destruição, desestruturação muito clara, né? E o ataque frontal e direto às conquistas em matéria de direitos das mulheres e questões de gênero, notadamente acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, com a descaracterização da Secretaria dos Direitos da Mulher e a atuação internacional regressiva do Brasil nos órgãos de direitos humanos e temas sociais, como a Organização Mundial da Saúde. Em paralelo a isso, o atual governo esvaziou órgãos como a antiga Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e as políticas de proteção às populações indígenas e quilombolas, promovendo a violação massiva de seus direitos, especialmente no que tange às demarcações de terra, em ações de caráter genocida. Medidas normativas e administrativas xenofóbicas restringiram o direito de solicitação de refúgio e criaram uma deportação sumária, em claro desrespeito ao princípio internacional da não devolução às leis brasileiras de imigração e refúgio. Esse papel, inclusive, internacional, né, do Brasil foi assim algo lamentável, né? E o documento coloca isso de forma muito clara. No plano internacional, o Brasil perde seu papel de destaque e de mediador para assumir posições reacionárias. Passa a condição de pária, se não de seguidor de grupos contrários aos direitos humanos, à democracia liberal e aos direitos à equidade de gênero, enquanto promotor de uma suposta visão tradicionalista e ultraconservadora do Ocidente. A expressa orientação do Ministério das Relações Exteriores, quando chefiada por Ernesto Araújo, para que diplomatas interditassem qualquer menção a gênero em documentos internacionais, contou com ampla anuência e entusiasmo da ministra Damares, né? Outro exemplo é o ingresso do Brasil em iniciativas ultraconservadoras em matéria de direito internacional, como o chamado Consenso de Genebra, cujo intuito, basicamente, é o de promover o retrocesso internacional em matéria de direitos das mulheres e debates de gênero ao lado de países teocráticos e liberais, e que, novamente, contou com amplo apoio da atual ministra, né, de Direitos Humanos. As violações deliberadas, o desmantelamento de políticas e a renegação de compromissos com os direitos humanos
evidenciam um ataque direto do governo atual à democracia brasileira. E é por isso, né, que os 11 secretários, ministros e ministras assinaram este manifesto fortíssimo, né, pela reconstrução das políticas de Estado de direitos humanos no Brasil, e as 3 mulheres, né, que compuseram este rol, né, de ex-ministros e ministras, que foi o meu caso, a Rosário e a Nilma, né, nós temos absoluta convicção de que tudo que levou muito tempo para ser construído, para ter avanço, para ser institucionalizado, inclusive para ser legalizado, por tudo que vem sofrendo, vai exigir de todos nós, né, um grande esforço, uma grande responsabilidade para retomar, reconstruir e avançar. E é muito importante para a gente poder ter, né, esta vontade, disposição de conhecer o que já foi feito, né? E este documento, este manifesto é este resgate e este apontamento, né, para toda a necessidade de enfrentar aquilo que infelizmente vem afrontando os direitos humanos no nosso país. Então, com esta contribuição, eu acho que depois nós poderíamos, né, colocar aqui na tela o acesso, né, ao link do documento na sua íntegra, porque eu acho que vale a pena todas, né, que estão aqui participando e aprofundando, né, o seu conhecimento, poder acessar o documento, que é riquíssimo. Então é isto. Então a gente encerra este bloco, né, um dos blocos aí da nossa participação aqui no Elas por Elas. Você assistiu à aula da ex-ministra Ideli Salvati sobre políticas públicas. Amanhã, Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, fala conosco sobre como o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.